Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e neste vídeo comentarei um pouco mais em relação à crase. Desta vez, casos em que eu não posso utilizá-la. E desta vez, vamos verificar aí alguns pronomes que não admitem a utilização da crase. Bom, precisamos saber aí que a crase ela pode surgir de um verbo que vai aceitar uma preposição ou de um nome que vai aceitar uma preposição, acompanhado aí de uma palavra feminina que vai aceitar o artigo a. Mas para que vocês possam aí verificar melhor, vamos analisar aqui os exemplos que estão no quadro e vamos notar que, diante de alguns pronomes, a fusão de preposição mais artigo não dará certo, porque é o pronome que impossibilitará aí este uso. Pronomes que não admitem crase. Primeiramente, veja só como irei resolver aqui esta primeira frase. Não se referiu a ninguém. Notem aqui a fusão. Referiu a. Quem se refere a alguma coisa ou se refere a alguém. Então, este a que surgiu aqui do verbo referir é um caso de regência verbal. É um verbo transitivo indireto que aceita aí a colocação de uma preposição. Mas aqui agora eu tenho um outro a. Este a que está aqui dentro do colchetes não é igual ao a que está dentro do parênteses. Este a que saiu aqui do verbo, ele é uma preposição, e este a que está dentro do colchetes, ele é o que? Um artigo. Mas notem o seguinte, que a união do a preposição mais o artigo resulta numa crase, mas essa crase ela não existirá se tiver aí alguns pronomes na frente. Porque este a aqui nada mais é do que o sentido da preposição a com o sentido de para. E o a artigo, ele acompanha uma palavra, mas no feminino. Mas ninguém aqui, ele é um pronome. Então vamos fazer a seguinte leitura. Não se referiu para a ninguém. Eu posso fazer o uso aqui dessa preposição? Não se referiu a ninguém. O pronome ninguém irá impossibilitar esse encontro da preposição mais o artigo. Então, diante do pronome ninguém, não utiliza-se crase. Vamos agora a outra. Viajava a cada ano. Neste sentido, conforme está, eu tenho aí viajar, que é o verbo. Quem viaja, viaja a algum lugar neste sentido. Então, eu tenho um outro caso de regência verbal que aceitou aí uma preposição, o a com sentido de para. Mas veja aqui que agora eu tenho um outro a que está acompanhado da palavra cada. Cada é um outro pronome que não aceitará aí o uso da crase. Verifiquem só, viajava para a cada ano. É possível aí fazer essa junção, fazer esta fusão? Não. Desta forma, basta que eu mencione. Viajava a cada ano. O cada aqui não permitiu a utilização da crase, porque não há a combinação da preposição mais o artigo no feminino. Então, viajava a cada ano. Cada é um pronome que não admite o uso da crase. Vamos à próxima. O carro saiu a toda. Sair é o verbo. Quem sai, sai a algum lugar. Mas notem aqui que toda é um pronome que impossibilita o uso da crase. Então, até agora, diante dos pronomes ninguém, cada, toda, todo, todos, todas, eu não utilizo a crase. Vamos à próxima. Queria declarar-se a alguma jovem. Outro caso de regência verbal, porque declarar é um verbo, e quem se declara a alguém. Então, diante desse verbo, resultou uma preposição. E aqui agora, eu tenho um outro a. Esse a
preposição. Esse a é um artigo. Juntou este com este, resultaria em crase se alguma não fosse aqui um pronome. Mas vejam só, queria declarar-se para a alguma jovem. Então, diante do pronome alguma, alguns, eu também não faço uso da crase. Notem aqui, não me dirigi a você. O verbo dirigir aqui, ele não está no sentido, por exemplo, de dirigir. Dirigir o quê? Um carro. E sim, ele está no sentido de se dirigir. E neste sentido, quem se dirige a alguém. Então, o verbo, dentro deste contexto, pediu a preposição. Agora, o a, que está aqui dentro do colchetes, ele é um artigo, mas só que a palavra você é um outro pronome que não admite crase. Por exemplo, não me dirigi para a você. Anotem, então, estes pronomes que não admitem crase, pois eles aparecem aí nas mais diversificadas provas de concurso. E uma outra dica. Tem mais pronomes que também não admitem crase? Tem. Por exemplo, se eu utilizo o seguinte, pedimos a ela que saísse. Eu posso falar pedimos para ela que saísse? Ou pedimos para que ela saísse? Não tem aí a fusão de preposição e artigo. Então, diante do pronome ela, não utilizo a crase. E posso fazer aí o uso de um outro. Cheguei a esta conclusão. Cheguei para a esta conclusão. Pronome esta também não admite crase. E eu posso fazer também. Dedicou o livro a essa moça. Quem dedica alguma coisa a alguém. Mas eu posso falar, dedicou o livro para a essa moça? Não, dedicou o livro para essa moça. Esses são aí alguns pronomes que não admitem crase, mas eu preciso ficar atento também às formas de tratamento. Por exemplo, Vossa Excelência. Escrevi a Vossa Excelência. Escrevi para Vossa Excelência, sem o uso da crase. Eu posso falar também, recomendamos cautela a Vossa Majestade. Forma de tratamento sem a crase. Entreguem o livro à Sua Senhoria. Forma de tratamento sem a crase. Mas é necessário que eu fique muito atento porque tem aí algumas exceções. Porque existe a crase diante da forma de tratamento senhora, senhorita e dama. Por exemplo, sou grato à senhora. Quem é grato a alguém. Para quem? Para a senhora. Notem então essas particularidades. Fiquem cada vez mais familiarizados em relação ao uso do acento indicativo de crase. Nos vemos então em um próximo vídeo e até a próxima.